A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje vamos falar de um amigo muito íntimo do apóstolo Paulo, que se chama Tito. Tito, um homem de Deus, consagrado pelo Espírito Santo e amigo do apóstolo Paulo. Assista esse vídeo até o final e você que não é um inscrito em nosso canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. O livro de Atos dos Apóstolos termina informando que o apóstolo Paulo tinha obtido a autorização para alugar uma casa para cumprir a sua sentença de prisão domiciliar junto à guarda pretoriana em Roma. 2 anos depois, o apóstolo Paulo é posto em liberdade por falta de empenho dos seus detratores por levar adiante as suas acusações perante César. Quando o apóstolo Paulo sai da prisão, então ele visita a igreja em Éfeso, onde deixa Timóteo responsável por supervisionar a obra missionária e evangelística realizada pelas igrejas da Ásia. Ao chegar ao norte da Grécia, o apóstolo Paulo escreve a primeira carta a Timóteo e quando chegou à ilha de Creta, lá deixou seu discípulo e amigo, Tito. Na Macedônia, pouco antes de chegar a Nicópolis, Paulo decide escrever a missiva de encorajamento a Tito, fiel companheiro de ministério. Quando finalmente o apóstolo Paulo chegou a Troade, foi inesperadamente preso novamente e levado a Roma, jogado num frio e escuro calabouço logo após ter escrito a segunda carta a Timóteo. O apóstolo Paulo somente foi tirado do calabouço para ser decapitado a mando de Nero. A carta a Tito foi pessoalmente escrita pelo apóstolo Paulo. Tudo indica que o apóstolo Paulo e Tito apresentaram o evangelho para o povo de Creta. Depois de frutífera campanha evangelística, Paulo decide deixar Tito, seu discípulo querido e filho espiritual, que ficasse na ilha para organizar a igreja em Creta e discipular sua liderança pastoral. É importante lembrar que Tito era gentil, não era judeu de nascimento. Tito foi convertido pelo ministério do apóstolo Paulo, que se tornou seu grande amigo e cooperador espiritual. Quando Paulo teve que viajar para Antioquia, a fim de defender sua teologia em relação ao Evangelho, levou Tito consigo para a reunião com os líderes da igreja em Jerusalém. Ao enviar a carta a Tito, por meio dos evangelistas Zenas e Apolo, numa viagem missionária que incluía no roteiro a Creta, o apóstolo Paulo tem por objetivo fortalecer a autoridade pastoral de Tito, a fim de que ele pudesse vencer à força a oposição herética que ali se levantaria. Além disso, Paulo oferece valiosas orientações referentes ao exercício de uma fé cristã autêntica. A carta a Tito também trata de como Tito deveria lidar com os falsos mestres que haviam chegado ali e haviam minado também a doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aproveita para deixar Tito informado de seus planos futuros. A carta a Tito foi escrita por volta de 64 d.C. Tito foi um dos companheiros do apóstolo Paulo e um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. Provavelmente ele também foi um filho da fé de Paulo, convertido em uma das suas pregações. Isso está relatado em Tito capítulo 1, versículo 4, que diz assim: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Se considerarmos todas as referências sobre Tito, iremos perceber que Paulo depositava muita confiança em seu ministério. No livro de Atos dos Apóstolos, Tito não é citado, porém, muito provavelmente nessa época, Tito já era um obreiro ativo na obra do Senhor. Tito é encontrado referências bíblicas nas epístolas de 2 Coríntios, Gálatas, 2 Timóteo e a carta endereçada ao seu próprio nome, Tito. Podemos perceber que Tito também era instruído como um discípulo muito querido do apóstolo Paulo. O apóstolo se refere a Tito como companheiro e cooperador. Um fato muito interessante é que em Gálatas capítulo 2, versículo 3, diz que ele acompanhou Paulo e Barnabé em uma visita a Jerusalém.
O tema principal da reunião em Jerusalém era discutir o que os apóstolos e líderes da igreja a controvérsia sobre os gentios e cristãos a respeito da lei mosaica. O apóstolo Paulo era completamente contra a ideia de que os cristãos gentios foram obrigados a passar pela circuncisão e executar também outros ritos judaicos. O caso de Tito, que era também um gentio, foi um exemplo em relação à discussão. Sobre esse fato, a liderança da igreja se reuniu em um concílio e os argumentos expostos pelo apóstolo Paulo foram considerados. Com isso, ficou muito claro que o evangelho deveria ser pregado livremente tanto a judeus como gentios. Tito foi levado nessa reunião como um exemplo porque era gentil. Nesse caso, os regulamentos judaicos não deveriam ser impostos aos cristãos. Isso está relatado em Atos dos Apóstolos capítulo 15, versículo 13 ao 19. Tito é mencionado 8 vezes na Epístola de 2 Coríntios. Ele esteve presente em um momento complicado da igreja de Corinto. É provavelmente Tito que visitou Corinto por 3 vezes, segundo 2 delas, ele supervisionou a arrecadação para ajudar os irmãos pobres de Jerusalém. Quando Tito chegou a Corinto, a situação da igreja era muito difícil, provavelmente pela imoralidade e pela discórdia que causava facções entre seus membros. Tito foi enviado para a igreja de Corinto, tendo em suas mãos uma carta do apóstolo Paulo com recomendações e exortações a respeito dessas situações. O sucesso dessa missão foi muito satisfatório, deixando o apóstolo Paulo muito animado com os resultados obtidos por Tito. Foi Tito quem levou a segunda epístola aos Coríntios. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 16 ao 18 diz assim: Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. O apóstolo Paulo então enviou Tito para Creta, deixando ali para que completasse a sua obra. A missão de Tito em Creta era organizar a igreja nessa ilha e designar o presbitério. A posição eclesiástica de Tito em Creta foi parecida com a de Timóteo em Éfeso. A função era exercer o presbitério. Tito provavelmente tinha uma personalidade muito forte e impunha grande liderança e firmeza em suas decisões. Com essas características, ele se encaixava bem na posição de trabalhar contra o paganismo dos habitantes da cidade de Creta e estabelecer a sã doutrina na comunidade cristã daquela cidade. Tito foi convocado a encontrar Paulo em Nicópolis após o envio de Artemas. Tito também foi designado a garantir que nada faltasse a Apolo, um grande pregador do evangelho da época. Isso está relatado em Tito capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz assim: Quando te enviar a Artemas ou Tíquico, procura vir comigo a Nicópolis, porque ali deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. É possível que em Nicópolis Tito tenha sido incumbido de uma grande missão evangelística na Dalmácia, o qual estava realizando quando Paulo escreveu a segunda epístola de Timóteo. Após essa missão, acredita-se que Tito tenha retornado para Creta e permanecido ali como bispo da igreja até uma idade avançada. Não sabemos ao certo o que ocasionou a morte de Tito, mas sabemos que ele foi um grande evangelista da sua época. Bem, meus amados irmãos e irmãs, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você não é um inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e até a próxima.